Olá pessoal, tudo bom? Para quem tá entrando agora no meu canal, meu nome é Rosângela dos Santos, tá certo? Eu sou nova por aqui e posto de tudo um pouco, principalmente coisas da minha vida, do meu dia a dia. É bem simples o meu dia a dia, mas é muito gostoso. Então eu quero passar com vocês informações, também coisas que eu passei e que aprendi. E uma delas foi com meu filho, tá certo? O nome do meu filho é Arthur Miguel e Arthur, ele nasceu prematuro, tá certo? Dentro de uma ambulância, né? E eu sou muito feliz porque Deus, com certeza, soprou oxigênio para ele. Ele nasceu muito escurinho e eu não, assim, pelo tempo de gestação, era para ir para a incubadora. Talvez precisasse de algum tipo de oxigênio, ou, enfim. E graças a Deus, naquele momento, em trânsito, né, como ficou no registro dele, ele já está com 3 anos de idade. Aliás, está fazendo hoje 3 anos e um mês. Bem, mas não é isso que eu vim falar. Eu vim falar sobre uma questão, né, que muitas mamães têm dúvida e com certeza vai ajudar vocês. Arthur foi diagnosticado com o transtorno do espectro autista, que na siglazinha fica TEA. Esse transtorno é um transtorno que dá em algumas crianças, tá certo? Não existe, não é pelo fato dele ser prematuro, que tem crianças que nasceram com menos que semanas que ele. Ele foi de 34 semanas, tem crianças que nascem com 30 ou até menos e não tem autismo. O autismo ele ainda não é visto em nenhum exame laboratorial. Se fazem exames para saber se a criança tem comorbidades ou futuramente podem surgir comorbidades, como, vou citar um exemplo, epilepsia, tá certo? Então, os exames de cabeça, como cetalograma, é para isso, tá bom, gente? Então, como é que descobre o autismo? Sobre a percepção da pessoa que convive. Então, eu como mãe fui percebendo que Arthur, com 1 ano e 6 meses, não dava tchau, não soltava beijo, não atendia comandos. O que é atender comandos? É a gente mandar a criança pegar algo e a criança pegar e trazer. A outra coisa que me chamou muita atenção foi que Arthur ele não tinha um olhar no meu olho. Ele não fixava o olhar no meu olho quando eu falava com ele. E também quando eu o chamava, ele não atendia. Ele ficava olhando para outra dimensão, outra direção. Se ele estivesse assistindo, lá mesmo ele ficava e não olhava. Então eu fiquei muito preocupada. Descartei, tá bom, a possibilidade dele ser surdo, porque a gente fez exames e não deu. E outra coisa também que foi primordial, ele não falava. Então, quando eu pesquisei essas 4 coisas, dele não receber comando, dele não falar, dele não olhar no meu olho, dele não ouvir o meu chamado, deu autismo, tá certo? A minha primeira pesquisa foi através do Google, mas como mãe eu já estava suspeitando que era algo, só não sabia o que e nem sabia que existia o autismo. Apesar de ter sido isso entre o ano passado, que foi 2020 e 2019, infelizmente eu era leiga totalmente sobre o assunto. E acredito que tem muita mãezinha que também escuta falar, mas não tem noção do que seja, né? Então, eu confesso que na primeira assim, vez que eu olhei, eu chorei. Até porque teve uma mãezinha que quando eu perguntei sobre isso, né, o filho dela é autista, e eu perguntei sobre isso, ela disse que eu rezasse muito para ele não ser. Só que eu percebi que eu não tô romantizando o autismo, tá certo? Se alguém perguntar assim, se você pudesse, tivesse seu filho novamente, eu queria que Arthur viesse sem autismo, porque judia dele. Não é porque eu tenho preconceito,
é porque tem coisas que faz ele ficar. Por exemplo, quando ele está num ambiente que ele não gosta, ele se estressa e automaticamente vem a crise. Tem crianças que se batem, né? Auto se agride. Ou bate na pessoa que está próximo, como a mamãe, o papai, o titio, o coleguinha. No caso de Arthur, ele não se bate, não auto se agride. Porém, ele fica muito nervoso, ele fica agitado, ele chora como um choro de socorro, como se estivesse com a cólica bem forte. Quando a criança bebê tem cólica forte, aliás, criança bebê não, é muito redundante. Quando o bebê tem cólica fortes, eles sentem aquele choro muito forte, né? Como se tivesse saindo um grito entre o choro, aquele choro de socorro, né? Mesmo assim, é quando a criança autista sente crises, que na verdade é um desconforto, né? Então, pode ser do calor. Eu levei ele ao parque e ele ficou. Engraçado, gente, nem todo autista é igual, tá certo? Então, mamães que estão me ouvindo, não compare o seu filho com outras pessoas, sendo ele típico ou sendo ele atípico. Atípico é a criança autista. Típico é a criança que não é autista. Nunca compare por ele não falar no mesmo tempo. Se preocupe se ele não falar até os 2 anos de idade, porque a criança até os 2 anos de idade já é para estar dizendo palavrinhas soltas como papai, mamãe, quero, água, vem, tchau. Então, se preocupe com esse detalhe. Não quer dizer que ele vai ser autista, quer dizer que ele precisa de um fono, de um especialista para ajudar a ele a se expressar no que ele está sentindo. Porque quando a criança não se expressa, prejudica ela mesma. Ela se sente incomodada. Então, automaticamente, se ela quer algo e ela não consegue expressar, ela vai chorar, tá certo? Outra coisa, e lembrando, chorar para uma criança não é legal. Para um adulto já não é, imagine para uma criança que não sabe falar, né? A outra coisa é como é conviver com a criança autista. Bem, gente, o meu dia a dia tem sim alguns dias que é difícil, quando ele tá mais enjoadinho, mas o resto é de boa. Se vocês me perguntaram o nível dele, porque hoje é classificado por nível 1 é o leve, nível 2 moderado, nível 3 severo. Eu ainda não sei diagnosticar, porque ele não tá em tratamento, tá bom? Porém, segundo os profissionais, enquanto mais a criança está dependente daquela pessoa que cuida, o nível é maior. Então, quando a criança tem um nível leve, é porque a criança ela pode ser autista ou é autista, mas já consegue ir para a escola, já consegue dizer que está com fome, já consegue dizer que fez xixi, cocô, já consegue identificar cores, já é leve. A minha explicação já está deixando claro que é leve. Quando é moderada, é uma criança que o suporte é maior. Ela não consegue dizer ainda o que ela quer, mesmo ela sabendo o que ela quer. Por exemplo, Arthur não consegue dizer que fez xixi ou cocô. Arthur hoje não consegue dizer que sente fome e ele chora se ele tiver com muita fome. E se não chegar com isso, porque assim, gente, o autista por não saber falar, no caso dele, né? O autista não verbal, ele acaba aqui chorando de desespero, como eu falei anteriormente, né? Então, se ele tiver com fome, ele chora de desespero, porque ele quer muito, tá certo? Ele quer muito comida e ele não consegue dizer, mesmo a gente estando fazendo. Ele não tem aquela compreensão de que a mamãe está fazendo. Ele só sente e ele quer, tá bom? Então, assim, são crianças muito especial, por isso que chamam de crianças especiais. Qualquer criança que tenha deficiência. Também é considerado como uma deficiência, tá certo? Depois, em outro vídeo, eu vou falar sobre o LOAS, que é o benefício de prestação continuada para mães, para papais ou para pais que vivem juntos, que não têm uma renda
completa de um salário mínimo. Ou melhor, que se tiver essa renda, mas que passar de 270, que não passar, aliás, né? Que não atingir R$ 275 por pessoa, tem direito a esse benefício para custear despesas dessa criança, tá certo? Em outro momento eu vou explicar com mais calma sobre todos os requisitos para dar entrada no LUAS. Então é isso. A dúvida que surgir vocês podem deixar nos comentários, mas descobrir o autismo de Arthur foi bem isso. Existem outros fatores que também são bastante importantes, como a criança. Outra coisa, Arthur não brincava com o carrinho empurrando, tá certo, gente? Ele gostava muito da rodinha. Então, a etiqueta, ele ficava mexendo, tá certo? Principalmente se fosse a almofada, tivesse uma etiqueta, ele ficava muito tempo olhando lá a etiqueta. Botão na blusa, ele ficava mexendo demais no botão da blusa. E ele gostava muito de rodar o pneuzinho e ficar prestando atenção, tá certo? Hoje ele consegue brincar normal, empurrando o carrinho, tá certo? Ama carro, tá bom? E ama bola. São os dois brinquedos preferidos dele. Apesar que ele ainda não chuta com o pé. Chuta, mas só se acontecer da bola pegar no pezinho dele, aí ele acaba chutando, mas ele corresponde à brincadeira mais com a mão. Então, o autista também, ele fecha bastante o ouvidinho para sons, ruídos que ele não se sinta bem. Arthur hoje, graças a Deus, consegue ficar em lugares que tenha barulho, porém não por muito tempo. Se ele começar a ficar enjoado, é sinônimo de trazê-lo para casa, porque senão vai gerar uma crise depois e ele vai ficar bem irritado. Mas ele não tampa como antes ele tampava. Para vocês terem noção, ele tampava quando tinha chuvas e aqui no Nordeste as casas são feitas com telhas, né? Para quem não sabe o que é telha, telha é uma proteção que não é o forro, é feita numa oleria, feita com barro, bem que resiste, né? Que não desmancha. Eu não sei mais ou menos que material, mas parece com barro, tá? Possa ser que não seja feita de barro, mas acredito que tenha mistura sim com outro tipo de material. Bem, gente, e se tiver alguém aí que seja pedreiro e eu tiver errada, pode me corrigir que eu agradeço. Minha intenção aqui é passar a informação de como eu descobri o autismo no meu filho, tá bom? Então, tem várias outras coisas. Tem a seletividade alimentar, a qual a criança só gosta de um determinado alimento, tá certo? Depois eu vou falar mais sobre isso. Tem também diferenciar o que é autismo, não, desculpa, o que é birra sobre crise, ou vezes crise, tá certo? Birra vezes crise. Nem toda vida a criança chora por causa que está tendo crise no autismo. Às vezes, toda criança tem birra e é normal que o autista também tenha birras, tá bom? Então, eu tenho muita coisa para falar sobre esse assunto e vou falar no decorrer dos vídeos. Se vocês gostarem desse vídeo, não esqueça, se inscreva, ative o sininho e curte, dá aquele like, compartilha, tá certo? Comenta, faz perguntas. Se gostou e quer saber mais sobre esse assunto, coloca lá nos comentários ou pode até fazer perguntas, porque Arthur já fez 3 anos, eu comecei a diagnosticar. Eu não sou profissional, né, neuropediatra, nem neurologista infantil, mas diagnóstico de mãe. Porque qual é a mãe que não percebe quando tem algo de errado, não é verdade? Então, um beijo muito grande e fiquem com Deus, tá certo? Então, não esqueça, se gostou do vídeo, vá lá, se inscreva nesse canal, ative o sininho, deixe comentário e curta, até porque o meu sonho hoje é fazer
para mim um cômodo ou 2 cômodos com Arthur. Para Arthur, né? Para mim, Arthur. Porque eu moro de aluguel num quartinho, pago R$ 180 aqui hoje. E o ambiente acaba que sendo gostoso, mas nós precisamos de ter o nosso cantinho, né? Então, eu conto com a ajuda de vocês e mando um beijo para todos. Tenham dias abençoados.